de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. No tempo em que eu era criança, cantava este canto pensando em Jesus. Agora Jesus estou vendo no irmão que sofrendo carrega sua cruz. A gente no mundo de hoje precisa ser forte pra não vacilar. Se a gente não toma cuidado, Deus fica de lado, o fracasso virá. Eu vou com fé viver a vida, levar amor onde faltar. Levo comigo a esperança de todo mundo poder cantar. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Os homens só vivem pensando que a felicidade é dinheiro na mão. Feliz é quem faz caridade e não guarda maldade no seu coração. Há muitos que vivem xingando, que vivem clamando da vida que tem. A vida é um peso suave que a gente carrega do jeito que vive. Eu vou com fé viver a vida, levar o amor onde faltar. Levo comigo a esperança de todo mundo poder cantar. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. Queria sair pelo mundo gritando bem forte que existe o amor. Queria que em todo semblante se abrisse um sorriso igual uma flor. Eu sinto que a vida da gente parece uma história na mesa babá. Um pão repartido com todos, louvor que só oferta no dom que se dá. Eu vou com fé viver a vida, levar o amor onde faltar. Levo comigo a esperança de todo mundo poder cantar. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. A minha alegria é a Santa Cruz. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Hoje nós estamos celebrando a memória de São João Bosco, presbítero e fundador da congregação dos Salesianos de Dom Bosco, que encontramos em várias partes do mundo, em todos os países do mundo, cerca de 129 países do planeta, encontramos as missões dos Salesianos de Dom Bosco, trabalhando com a juventude. João Bosco nasceu na Diocese de Turim no ano de 1815. Teve uma infância sofrida. Recebeu o sacramento da ordem, consagrou todas as suas energias à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, e se dedicou à educação da juventude para formá-la na prática da vida cristã e no exercício de uma profissão. Com essa finalidade, fundou congregações, sobretudo a Sociedade de São Francisco de Sales, que é os Salesianos. E o trânsito de João Bosco foi no ano de 1888, que a exemplo de São João Bosco, vamos dedicar
ao trabalho das missões com os jovens, para que os jovens estejam buscando verdadeiramente a Deus. Das Cartas de São João Bosco, Presbítero. Antes de mais nada, se queremos ser amigos do verdadeiro bem de nossos alunos e levá-los ao cumprimento de seus deveres, é indispensável jamais vos esquecerdes de que representais os pais desta querida juventude. Ela foi sempre o terno objeto dos meus trabalhos, dos meus estudos e do meu ministério sacerdotal, não apenas meu, mas da cara congregação salesiana. Quantas vezes, meus filhinhos, no decurso de toda a minha vida, tive de me convencer desta grande verdade. É mais fácil encolarizar-se do que ter paciência, ameaçar uma criança do que persuadi-la. Direi mesmo que é mais cômodo para nossa impaciência e nossa soberba castigar os que resistam do que corrigi-los, suportando-os com firmeza e suavidade. Tomai cuidado para que ninguém vos julgue dominados por um ímpeto de violenta indignação. É muito difícil, quando se castiga, conservar aquela calma tão necessária para afastar qualquer dúvida do que agimos para demonstrar a nossa autoridade ou descarregar o próprio mau humor. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais exercemos certo poder. Ponhamo-nos a seu serviço, assim como Jesus, que veio para obedecer e não para dar ordens. Envergonhemo-nos de tudo o que nos possa dar aparência e dominadores. E se algum domínio exercemos sobre eles, é para melhor servir-nos. Assim procedia Jesus com seus apóstolos, tolerava-os na sua ignorância e rudeza, e até mesmo na sua pouca fidelidade. A afeição e a familiaridade com que tratava os pecadores eram tais que em alguns causava espanto, em outros escândalo, mas em muitos infundia a esperança de receber o perdão de Deus. Por isso nos ordenou que aprendêssemos dele a ser mansos e humildes de coração. Uma vez que são nossos filhos, afastemos toda cólera quando devemos corrigir-lhes as faltas, ou pelo menos moderemos de tal modo que pareça totalmente dominada. Nada de agitação de ânimo, nada de desprezo no olhar, nada de injúria nos lábios. Então sereis verdadeiros pais e conseguireis uma verdadeira correção. Em determinados momentos muito graves, vale mais uma recomendação a Deus, um ato de humildade perante Ele, do que uma tempestade de palavras que só fazem mal a quem as ouve e não tem proveito algum para quem as merece. Que, a exemplo de São João Bosco, sejamos prudentes, estejamos cobertos no véu da Rainha de Misericórdia, Nossa Senhora Auxiliadora. E aqui no Brasil, a capital federal é o solo já sonhado por Dom Bosco, que os missionários de Dom Bosco primeiramente pisaram nessa terra de Santa Cruz, em Niterói, que hoje é a Arquidiocese de Niterói. E encontramos no Brasil e pelo mundo afora vários colégios salesianos educando a juventude. E Dom Bosco, em Turim, sonhou aqui com a terra de Santa Cruz, que uma capital onde passava 20 vias de trem seria fundada. E logo os missionários salesianos estariam chegando
para a educação da juventude. E na capital federal encontramos o Santuário Dom Bosco. Do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sara e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A pedagogia fundamental do Evangelho de hoje é a fé, é ser fortes na fé, é perseverar e ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Que quem tem fé, o milagre acontece.
que todos os seres humanos tenham fé e venham ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo e permaneça nele. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Tenhamos fé, sejamos perseverantes para estar em Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo atravessou de novo numa barca na outra margem, e uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Que maravilha! O nosso Senhor Jesus Cristo na praia e uma numerosa multidão junto dele. E lá o nosso Senhor Jesus Cristo estava na praia e uma numerosa multidão aproximou-se dele. O nosso Senhor Jesus Cristo estava anunciando o reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades. E um chefe da sinagoga aproximou-se dele e pediu para ter de compaixão que a filha do chefe da sinagoga, que era Jairo, o chefe da sinagoga era Jairo, mas ele perseverou e teve fé e foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, que a filha de Jairo estava muito doente. Jairo argumentou ao Senhor, pediu com insistência. Esse pedir com insistência é pedir com perseverança. Disse ao Senhor: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jairo pediu com fé e perseverou. Que todos os seres humanos tenham fé, venham ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo e perseverem. E o nosso Senhor Jesus Cristo então acompanhou Jairo. E numerosa multidão seguia Cristo Senhor. E lá, no meio dessa numerosa multidão que seguia Cristo Senhor, que Cristo Senhor estava indo na casa de Jairo. E lá, uma mulher que sofria de hemorragia, fazia muito tempo mesmo, há 12 anos que essa mulher sofria de hemorragia. Ela foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher já havia gastado tudo com os médicos para que ficasse curada, mas a hemorragia piorava. E ela foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com fé, esperança, perseverou e tocou na roupa do nosso Senhor Jesus Cristo. Imediatamente ela ficou curada. A hemorragia imediatamente parou, ela ficou em perfeita saúde. É o milagre, é a fé. Quem tem fé, o milagre acontece. Tenhamos fé e vamos ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos perseverar. E a mulher foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo e ficou curada. E há muito tempo sofria de hemorragia. Ia nos médicos e piorava. Não adiantava. A lógica é ter fé. Ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo é perseverar, que o milagre acontece. O milagre aconteceu nessa mulher, ela ficou curada da hemorragia. E os milagres estão acontecendo. Que todos os seres humanos tenham fé, que todos perseverem e permaneçamos em Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, a mulher ficou curada da hemorragia. Logo percebeu que uma força tinha saído dele. É a oração, é a força da oração. Rezemos com fé, para que todos os enfermos sejam curados. Vamos visitar os enfermos e rezar com fé para que todos sejam curados. E lá a mulher ficou curada. A mulher ficou curada em perfeita saúde. E o nosso Senhor Jesus Cristo continuou a caminhada para a casa de Jairo.
Cristo Senhor primeiramente disse à mulher: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. A fé. Quem tem fé, o milagre acontece. Que todos os seres humanos tenham fé em Deus e perseverem. Que a fé da mulher curou, que ela perseverou e foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. É a cura. E o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando. O nosso Senhor Jesus Cristo estava indo para a casa de Jairo. E logo, 3 discípulos estavam junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E disseram, primeiramente, depois que a mulher ficou curada, e o nosso Senhor Jesus Cristo continuou a caminhada para a casa de Jairo, e disseram que a filha de Jairo havia morrido. E o nosso Senhor Jesus Cristo ouviu a notícia e disse a Jairo: Não tenhas medo, basta ter fé, é ter fé. E logo deixou, e não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João, 3 discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João. E os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram na casa de Jairo com o Senhor. E lá viram as pessoas na casa de Jairo. E o nosso Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Jairo e foi onde estava a menina, e Cristo Senhor mandou que todos saíssem, menos Jairo e a mãe da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E foram lá onde estava a menina. O nosso Senhor Jesus Cristo pegou a menina pela mão e mandou a menina levantar. Menina, levanta-te. Cristo Senhor argumentou em hebraico, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou e ficou em perfeita saúde e foi curada e começou a andar. E Cristo Senhor mandou dar de comer à menina. Jairo teve fé e a sua filha foi curada. A mulher que sofria de hemorragia teve fé e a hemorragia foi curada. E a menina, a filha de Jairo, estava deitada. Muitos disseram que já havia morrido e a menina viveu. Que Jairo teve fé. Tenhamos fé. Permaneçamos em Cristo, que os milagres estão acontecendo. 2 milagres no Evangelho de hoje. A filha de Jairo viveu novamente, porque Jairo teve fé. Jairo foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo e pediu ao nosso Senhor Jesus Cristo para ir na casa dele. E a mulher que sofria de hemorragia foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com fé e ficou curada. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi na casa de Jairo, junto com Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos, e foi no quarto onde estava a menina deitada, e Cristo Senhor levantou a menina. Cristo Senhor está curando todos os seres humanos. Tenhamos fé. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó Rainha de Misericórdia, aperte o coração de cada ser humano e que cada ser humano tenham fé, perseverem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São João Bosco, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.